Mini curso gratuito de proteínas. Sem as proteínas na sua alimentação no dia a dia, na quantidade correta e das fontes corretas, esquece resultado, porque você não vai ter resultados em definição, em ganho de massa muscular e nem no emagrecimento de qualidade. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vou me preparar aqui. Entrei um minuto atrasado aqui para o nosso mini curso, só que agora já está tudo pronto. Quero saber se o som vocês me escutam bem. Eu preciso da confirmação do som, se vocês estão me escutando bem. Isso é importante para mim. Quero saber, estão me escutando bem? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Andréia, Deise, Sandra, sejam todas muito bem-vindas. A Rose também. Tá ótimo o som, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado. Então tá, valeu, Netão. Neto aqui, ó, o Neto é um homem que tá aqui, ó, cara, gente boníssima aqui, é um cascudinho. Muito obrigado pelo feedback do som, pelo retorno do som, tá? Essa live de hoje, eu resolvi fazer tudo o que engloba as proteínas. Por quê? Porque é um nutriente, é uma parte da alimentação que é extremamente importante para que você tenha resultados. Extremamente importantes. Só que muitas mulheres até sabem disso, até sabem, salmão tem proteínas. Muitas mulheres até sabem disso, só que não conseguem colocar no dia a dia. Então a estrutura desse curso que eu preparei não é um curso para profissionais não, mas eu garanto que vai ter muito profissional que vai poder se beneficiar disso também. A estrutura é para ajudar aquela mulher que não tem muita ideia do que está fazendo, ou daquela que até tem uma ideia melhor, mas ainda tem dificuldade, ainda é um esforço muito grande bater as suas proteínas diárias. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem uma certa dificuldade em entender as proteínas, em colocar na sua alimentação a quantidade correta, fica meio na dúvida do quanto tem que colocar, houve um cálculo aqui, um cálculo acolá, e não sabe o quanto colocar. Eu quero saber. Ó, a Thaisa já falou, ó, eu na vida. A Edirlane já chegou aqui, ó. Edirlane, minha cascudeusa que treina em casa. Oi, Edirlane, que bom ter você por aqui. Ó, a Miriam Pink tá falando, esse curso é para mim então, esse curso eu tenho certeza que é para você sim, você vai conseguir entender tudo nesse mini curso, né, porque a gente vai fazer, tirar tudo hoje e eu também vou abrir para algumas perguntas também no final. Espero que dê tempo da gente fazer tudo, tá? Eu quero deixar isso aqui muito completo, muito completo. E eu já vou falando, enquanto vocês vão me respondendo, olha quanta gente tem dificuldade, ó, a Yara, eu demais, a Érica, tá difícil, a Jennifer, eu, tem muitas falando aqui que tem realmente dificuldades. Depois dessa aula de hoje, depois desse mini curso, só tem um jeito de você não conseguir colocar as proteínas na sua alimentação. E esse jeito é se você não seguir o que eu vou falar para você. É o único jeito, é o único jeito. Se você pegar todas essas informações e você rasgar elas e falar assim, eu não vou seguir nada, aí você não vai conseguir realmente ter resultados, porque vai estar tudo muito esmiuçado. E o bacana, você não precisa de conhecimento nenhum, porque eu vou passar tudo para você agora. E se você já tem o conhecimento das proteínas, ótimo, a gente vai reforçar isso. Então a estrutura é qual? Eu vou falar sobre as proteínas, sobre a importância delas, se é ou não é realmente importante, no que ela é importante, qual que é a função das proteínas na transformação corporal de uma mulher, qual que é realmente essa verdadeira função. Depois disso, vou dar estratégias práticas para você aumentar a quantidade de proteínas da sua alimentação e por fim, eu vou trazer aqui receitas que eu já fiz por muitos anos, receitas que não são, assim, ó, eu não sou o cara que vai ser o cozinheiro, que vai fazer receitas incríveis na cozinha, que vai fazer você sujar 3 panelas, um liquidificador, perder 2 horas e meia na cozinha para fazer uma receita de proteína. Pelo amor de Deus, eu não sou assim. Eu sou um cara extremamente prático. Para mim, as receitas, elas não podem ser ruins, então assim, tem que ter um gosto bom, elas não podem feder, sabe, abrir aquele pote de ovo, aquele ovo, nossa, ovo, aquele cheiro de peido, não, não é isso aí, eu não sou esse cara, então ela tem que ter gosto bom, não pode ser fedorenta, tem que ser fácil de fazer, tem que ser fácil de limpar também, então se você vai utilizar
muitos apetrechos na hora de fazer, já complica, porque você não vai dar continuidade. Eu quero trazer aqui para você receitas que sejam assim, ó, fáceis, para que você consiga fazer uma vez e fale, opa, eu consigo dar continuidade nisso. Você faz a segunda vez e fala, opa, consigo dar continuidade nisso. Você faz a terceira vez e fala, meu Deus, isso aqui já faz parte da minha vida. E aí você enjoou, troca por outra receita. Entendeu? Só que não é só de receitinhas que eu quero fazer a sua vida. Não, porque tem muita comida comum, muita comida normal que você pode estar trazendo sim para a sua vida. E se você for vegetariana, se você for vegana, você também vai aproveitar muito dessa live de hoje, tá bom? A Gilmara tá falando que ama ovo e que tem pavor do cheiro. Então tá, olha só, a Antonelli tá falando, eu tentei entrar no grupo de WhatsApp e fica bugado. Você tem que fazer o seguinte, ó, você vai entrar de novo, mas você tem que tirar o seu celular do modo de economia de bateria. Que aí vai ser muito fácil de você entrar, tá bom? É bem fácil. Ó, já começaram a gostar aqui que as receitas são fáceis, né? Você vai ver como é fácil. Claro que você vai ter que ter um mínimo de habilidade, não para fazer, uma habilidade para cozinhar, uma habilidade para seguir a receita que eu vou falar para você, porque é super fácil, tá? Super fácil. Queria ver na TV. Tem uma que já quer ver a receita na TV, maravilha, quer ver na TV, mas eu ainda não tenho um programa de TV para receitas. Talvez, né? Talvez no futuro eu seja o Cascudo Braga, né? O que vai fazer um programa de receitas, tá? Então tá. Olha só, eu preparei aqui para vocês então, primeiro, esse mini curso aqui. Vamos começar entendendo o que são as proteínas, né? Qual que é a função das proteínas? A proteína, ela é um macronutriente. O que é macronutriente? Né? A gente tem 3 grandes macronutrientes, que os carboidratos são macronutrientes, as gorduras e também as proteínas. Mas qual que é a função? Por que todo mundo vende? Olha, essa aqui é uma barrinha de proteína, ela é mais cara. Ah, por que todo mundo fala, olha, tem receitas proteicas, todo mundo quer ir atrás? Porque a proteína ela tem realmente uma função muito importante para toda mulher que quer transformar o seu corpo. Primeiro de tudo, ela ajuda na saciedade. A molécula de proteína, digamos que a gente pudesse enxergar a molécula de carboidrato. A molécula de carboidrato tem um tamanho, a molécula de gordura tem outro tamanho, e a molécula de proteína, ela é maior. E o seu corpo ele precisa digerir essa molécula. Então isso ajuda também a ele ter mais saciedade. Quando você tem uma ingestão maior de proteínas no seu dia a dia, isso costuma estar atrelado à sua saciedade. E por que é importante a saciedade num processo de emagrecimento? Qualquer processo de emagrecimento ou de perda de gordura, no caso se você estiver inserida em um processo de definição muscular, você precisa estar com períodos de não muita fome, porque você está em déficit calórico. Déficit calórico é ingerir menos calorias do que o seu corpo necessita. Aí o seu corpo vai lá buscar na sua gordura a energia que ele precisa. E isso tudo pode dar um pouco de fome em você, não é para você morrer de fome não. Mas você pode ter fome, é normal ter fome num processo de déficit calórico. E como que você diminui, uma estratégia para diminuir a fome e controlar a fome? Ter proteínas na quantidade correta na sua alimentação. Pô, eu já estou vendo uma vantagem enorme, só por isso já é uma vantagem enorme. Agora, se o seu objetivo for ganho de massa muscular, aí você vai ter que comer mais, porque você vai precisar treinar do jeito certo. E na live de ontem, né, nós falamos sobre o treinamento para hipertrofia. Nós falamos sobre isso ontem. E você precisa também do quê? Construir massa muscular. Nesse caso, os tijolinhos de construção de massa muscular são as proteínas. Quando você ingere carboidrato para ganhar massa muscular, o carboidrato é como se fosse os pedreiros. É a galera da mão de obra, é a energia para movimentar a obra. Quando você ingere as proteínas, é o tijolinho para fazer o prédio. É o tijolinho para construir músculo.
E é importante falar sobre isso, porque ontem nós falamos da parte de treinamento, que tem tudo a ver com a parte de hoje. E por que eu trouxe essa sequência? Aproveitar que tem mais gente agora na live para que eu possa falar. Que nós estamos na live número 2 de aquecimento da Semana da Definição Feminina, que acontece semana que vem. Que é um evento gratuito que acontece semana que vem, aonde você vai aprender como ter resultados em definição em apenas 6 semanas, ou seja, ganho de massa muscular e perda de gordura em 6 semanas. Você já consegue visualizar resultados. Então, a gente começou a fazer esse aquecimento justamente para colocar mais conhecimento ainda para você. Para a semana que vem, você já está mais apta a receber todos aqueles conteúdos. Então, falamos de treinamento para ganho de massa muscular ontem. Vimos que é importante no emagrecimento, na definição e no próprio treinamento de hipertrofia. Hoje é a parte de proteínas da alimentação. É fundamental. Fundamental. E tem outro ponto também. Construção de músculos ajuda na saciedade e existe também um efeito pequenininho dela, mas existe, tá? Apesar de ser um efeito pequeno, mas vale a pena você saber. O efeito pequeno que ela tem é o que chama de efeito térmico do alimento. Efeito térmico do alimento. O que é isso aí? Para você digerir esta molécula grandona de energia, o seu corpo ele gasta calorias, ele gasta energia. Por que eu falo que isso não é assim tão importante? Porque para ele gastar muita energia, você vai precisar comer muita proteína. Só que se você comer proteínas em excesso, talvez você saia do seu déficit calórico. Então não vai valer a pena esse efeito. Mas se você tiver uma boa ingestão de calorias, uma boa ingestão de proteínas, vai haver ali um gasto do seu corpo, um gasto energético do seu corpo, justamente para digerir essas moléculas de proteína. Então, já sabemos que ela tem função para ajudar na saciedade, as funções principais aqui para o seu objetivo, né? Ajudar na saciedade e também ajudar a construir músculos. Sem proteínas, você não constrói músculos. Não adianta querer só. Você precisa, sim, construir músculos e precisa da ingestão correta de proteínas. Então, vamos lá. Já entendeu a função e por que precisa. Agora, a gente precisa fazer aqui um alerta. Muita gente confunde alimentos fonte de proteína com proteína. Ou seja, um alimento fonte de proteína que eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é. Peito de frango. Todo mundo sabe que o peito de frango é uma grande fonte de proteínas. Aí, tem gente que pensa assim, opa, vou comer peito de frango. Aí pesa lá o peito de frango. Pesou. Quanto que deu o peito de frango lá? O peito de frango deu 100 gramas de peito de frango. Aí a pessoa pensa, opa, eu estou comendo 100 gramas de proteína. E isso é um erro terrível. Porque você está ingerindo a quantidade de proteínas que tem naquele alimento e não no peso do alimento. Então, só a título de curiosidade, quanto tem em 100 gramas de peito de frango cozido ou grelhado? 32 gramas de proteína. Então, a cada 100 gramas de frango que você põe para dentro, você está ingerindo 32 gramas de proteína. Então, não é o peso do alimento. A gente precisa diferenciar alimentos fonte de proteína com proteínas. E aí tem gente também que acaba vendo um vídeo na internet, né? Ah, eu vi que o corpo ele só absorve até 30 gramas de proteína por refeição. Então eu não posso ter mais do que 30 gramas de proteína por refeição. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Alguém já ouviu falar sobre a absorção ideal de proteínas? O quanto o limite do seu corpo absorve de proteínas? Vamos ver se alguém já ouviu falar. Por quê? Porque a gente já viu a função da proteína, o
que é a proteína? A função da proteína, diferenciamos a quantidade de proteínas pela quantidade de alimentos. Agora eu quero saber se alguém já ouviu falar. Ó, que bacana aqui, ó. Algumas não ouviram falar disso aí. Outras já ouviram falar, como a Kátia ali. A Carol não ouviu falar, nunca ouviu falar. Então agora vocês já estão sabendo que talvez vocês comecem a ver vídeos na internet por aí a gente falando assim, ó, cuidado, porque o seu corpo não absorve mais do que 30 gramas de proteína. Essa é uma inverdade, isso é uma mentira, tá? E isso importa para nós? Não importa o quanto o nosso corpo absorve. Não é a absorção da proteína que vai fazer a diferença para nós. É a utilização dessa proteína num fenômeno que chama síntese proteica. O que é síntese proteica? Síntese, a gente pode colocar aqui um sinônimo, é construção. Construção de proteínas, principalmente o que nos interessa em nível muscular. Então o nosso músculo, ele está sempre querendo fazer síntese proteica, síntese de proteínas, que é a síntese de novas proteínas, ou seja, é mais massa muscular para nós. É isso que nos interessa. Só que a boa notícia é que o nosso corpo, na verdade é a má notícia, é que o nosso corpo, ele não consegue fazer toda a síntese proteica de uma vez só. Então assim, digamos que a gente fez o seu cálculo de proteínas, e eu vou falar daqui a pouquinho do cálculo de cada uma, digamos que a gente fez o seu cálculo de proteínas. E lá no seu cálculo de proteínas diz que você tem que comer 100 gramas de proteína por dia, de acordo com o seu peso. 100 gramas de proteína. Aí você fala assim, ó, quer saber? Eu vou comer tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Aí você come 100 gramas de proteína, você comeu lá meio quilo de frango com 10 ovos, você comeu as 100 gramas de proteína, tá? Os 100 gramas de proteína. Você vai estar beneficiando a sua síntese de proteínas? Não. Por quê? Porque ela vai ter um pico nesse horário que você comer e depois no resto do dia ela não vai estar acontecendo. Por isso que é importante nós fracionarmos a ingestão de proteínas no nosso dia. E qual que é o ideal de fracionar as refeições no nosso dia? As refeições com proteínas. O ideal é 4 vezes por dia. Então 4, se você quer o cenário ideal, tá? Pode ser 3 também, mas eu estou falando aqui num cenário ideal. E uma recomendação aqui realmente excelente para você seria colocar proteínas em 4 refeições ao dia, pelo menos. Porque aí você vai ter o pico de síntese proteica, ela começa a diminuir, vai ter um novo pico, você começa a diminuir, um novo pico e um novo pico. Você aproveita melhor essa síntese, essa construção de massa muscular ao longo do dia. Se você quer emagrecer, tá? Esquece proteínas um pouquinho. Vamos abrir um parênteses aqui. Se você quer emagrecer, você calculou lá as suas calorias. Ah, eu preciso consumir 1.500 calorias por dia. Digamos que esse seja o seu cálculo. Importa quantas vezes você fraciona por dia? Por exemplo, eu sei que tenho que comer em 6 refeições. Eu vou fracionar em 5. Não, eu vou fracionar em 2 só, em 3. E aí? Será que importa ou não importa? No caso do emagrecimento em relação às calorias totais da nossa dieta, da nossa alimentação, o número de refeições não importa. Não importa. O número de refeições, tá tudo certo. Basta você ter aquele total calórico no dia. Basta você ter o total calórico no dia. Agora, a gente não quer só emagrecer. A gente quer potencializar também a nossa massa muscular. Eu falei ontem na live, expliquei todos os motivos de nós darmos atenção para a massa muscular, mesmo para quem quer perder muito peso. Então, nesse caso, vale a pena fazer o quê? Vale a pena nós fracionarmos a nossa ingestão de refeições pelo menos em 4 vezes. 3 a 4, tá? Eu estou dando o ideal aqui 4 vezes, mas pode ser 3 vezes também. Mas eu costumo recomendar 4 vezes, porque aí você aproveita ao máximo a sua síntese de proteínas.
Então já vimos a importância delas, já vimos também que é importante em qualquer processo de transformação corporal e que vale a pena fracionar ela ao longo do dia. Posso fracionar em 5 vezes, William? Eu gosto de comer 5 refeições por dia, ou eu gosto de comer em 6 refeições por dia. Posso? Pode. William, eu só consigo 3 vezes por dia. Posso? 3 vezes por dia tá bom também. Ideal é 4. Mas a gente pode colocar aqui o ideal como 3 a 4 vezes por dia. Então você já está sabendo disso. E já sabe que não adianta pesar o alimento só pelo alimento em si. Que alimentos, fonte de proteína é diferente de proteína, tá bom? Aí é o seguinte, aí você pode falar assim, ó, beleza, qual que é o cálculo ideal para mim? Existe um cálculo ideal. E esse número, ele não é um número certeiro, um número único, aquela coisa que é só esse valor. Existe uma variabilidade entre esses valores. E é muito fácil de fazer o cálculo. Nós já temos inúmeras, mas inúmeras pesquisas mostrando que não adianta você se entupir de proteína. Nem é o caso aqui, né? Porque a maioria de vocês está com mais dificuldade até de comer essas proteínas. E eu vou trazer aqui as estratégias de como você come. A grande questão é, qual que é o seu cálculo individual de proteínas? Você vai pegar o seu peso da balança, sobe na balança, vê o seu peso. E aí você vai estar multiplicando por um valor. Qual o valor? 1,5, 1,5 até 2,2. Ah, William, se eu comer 2,3, 2,4, 2, pode ser? Pode. Eu estou querendo aqui trazer um resumo para você. Então você multiplica o seu peso por 1,5 ou 1,6 ou 1,7 ou 1,8. Esse valor entre 1,5 e 2,2. Eu costumo recomendar, isso aqui é recomendação para mulheres que treinam, tá? Não é para você que é sedentária, é para mulheres que treinam, que precisam de mais proteína para construir massa muscular. Eu costumo recomendar o cálculo vezes 2. Então você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 2. A gente sabe que se você está acima do peso, digamos assim, ó, que você está muito pesada, digamos que você tenha 1,50 m, a altura da Camila, tá? E aí você pesa 90 quilos. Pô, a gente sabe que você está bem acima do peso. Para você comer 180 gramas de proteína, é possível? É possível, mas vai ser difícil. Muito provavelmente você não tenha o hábito de comer proteínas. Justamente por isso que o seu corpo está assim, que você está muito acima do peso. Então você vai ter esse cálculo de 180. Pô, maravilha, é o ideal, tá lá, maravilha. Vezes 2, né? O seu peso vezes 2. Você pesa 90, deu 180. Agora, lembra do que eu falei antes? Pô, um cálculo de 1,5 também funciona. Então você pode, se você tiver muita dificuldade, fazer o seu peso vezes 1,5. Ou seja, 90 quilos vezes 1,5. Isso aí dá quanto? Dá 135. Então, se você estiver ingerindo ali 135 gramas de proteína ao invés de 180, pô, vai estar show de bola, vai estar legal. Você já vai ter proteína suficiente. E eu trago agora uma informação até que não é recomendação. Por quê? Porque foi um estudo que encontrou isso, um estudo desse ano, inclusive já até eu escrevi um texto lá para as minhas cascudas da Casculand, né, que nós temos uma comunidade lá dentro de Cascudas, só do Definição Extrema só para mulheres. Eu escrevi um texto sobre esse artigo que foi publicado agora. Faz 3 semanas que foi publicado esse artigo super novo, que mostrou que 1,3 já traria resultados. Por que eu falo que isso não é a recomendação ainda? Porque foi um estudo, tá? Então a gente precisaria, para transformar em uma recomendação geral, de mais estudos que tivessem um achado parecido com esse. Só que nós temos um estudo, maravilha. Só que já mostrou isso para nós, só que o detalhe desse estudo, olha que boa notícia para veganas e vegetarianas. Ingerindo 1,3 de proteínas e fazendo musculação, aconteceu o mesmo ganho de massa muscular de quem ingeriu mais proteínas,
só de fontes animais. Isso já está muito bem documentado nas pesquisas científicas, mostrando para nós que a ingestão de proteínas elas não precisam ser só de fontes animais. A ingestão de proteínas elas podem ser de fontes vegetais, sim. Então, se você não quiser comer proteína animal, vai ser mais difícil você conseguir atingir as suas proteínas. Mas, ó, ponto para você, porque você consegue ter resultado sim, se você conseguir. Então, esse era outro ponto que eu queria entrar nessa aula, nesse mini curso com você. Não importa se a sua fonte de proteínas ela é animal ou vegetal. O que importa é você atingir a sua meta diária. E a sua meta diária é de 1,5, apesar de eu ter falado de um estudo agora de 1,3, vamos nos ater àquelas recomendações bem robustas. Então é 1,5 vezes o seu peso. E se você quiser, por exemplo, mais saciedade, você pode colocar lá 2, 2,1, 2,2 vezes o seu peso. E aí, tá tudo entendido até agora? Falamos de função de proteína, falamos da diferença entre proteína e o peso do alimento, falamos das proteínas animais e vegetais. Tudo entendido até agora? Ó, a Bruna está perguntando, essa quantidade é por refeição? Não, Bruna, é por dia. O cálculo é por dia. Você pega o seu peso, multiplica por 1,5 e vai dar o resultado final do dia. No meu caso, peso 80 quilos, por exemplo. 80 vezes 2 ou vezes 1,5, esse número ele não é exato. 80 vezes 2 dá 160 gramas de proteína, é o que eu preciso ingerir no dia. No dia. Entendeu? Tá entendido até aqui, né? Ó, já teve algumas aqui que já calcularam ali as suas quantidades de proteína e já estão escrevendo aqui, tá? Teve uma pergunta aqui da Vanessa, ela falou, toda vez que o peso altera, eu atualizo o cálculo? Quando o seu peso alterar muito, sim. Se você alterar 1 ou 2 quilos, não vai mudar nada. Lembra que nós temos de 1,5 a 2,2. Eu poderia até estender para 2,5 aqui. Então, assim, você vai precisar perder ou aumentar 10 quilos, 20 quilos, porque esse número é um número referência que existem umas pequenas variações ali. Então, você só vai... Por exemplo, quanto você pesa, Vanessa? Digamos que você pese 65 quilos. Se você ganhou massa muscular e está pesando 67, não vai mudar nada o seu cálculo. Se você perdeu 4 quilos, por exemplo, está pesando 61, não vai mudar praticamente nada também. Então você não precisa ter essa paranoia de, a cada mudançazinha pequena eu preciso recalcular. Não, é só quando tiver uma mudança realmente muito grande, uma mudança muito significativa, tá? Agora, poxa, já consegui calcular o meu peso, o quanto de proteínas que o meu peso necessita, o quanto que eu preciso, eu faço musculação e já calculei o meu peso, tá? Então eu já tenho ali a minha quantidade total. Como é que eu vou descobrir o quanto tem nos alimentos? Isso é muito difícil ou é muito fácil? Hoje em dia, com o acesso que nós temos à informação, é muito fácil. Primeiro, você tem nos rótulos da maioria dos alimentos. Você olha lá a informação nutricional lá atrás e está escrito lá a quantidade de proteínas. Você já tem nos rótulos de todos os alimentos. Só não vai ter naqueles alimentos que você compra na feira, por exemplo. Mas daí também a maioria deles não é fonte de proteína, né? Você não vai ver proteína da maçã, por exemplo, da banana. Não, o resto dos alimentos ele já tem. Mas mesmo assim, digamos que o alimento não tenha rótulo. Hoje em dia nós temos inúmeros aplicativos gratuitos onde você só coloca lá o nome, a quantidade, né, e o nome do alimento. Por exemplo, 80 gramas de peito de frango cozido na água. Aí ele fala para você, 80 gramas tem tantos gramas de proteína. Ele dá isso para nós. Mas e se fosse carne de porco? Você escreve lá e ele dá essa informação para você. Gratuito, tá? Um exemplo é o MyFitnessPal. Eu não vou falar aqui dos aplicativos, mas é só para falar. Você coloca no Google depois aplicativo que conta calorias dos alimentos. Pronto, ele vai te dar ali, no mínimo, umas 1000 opções. Tem muitas opções mesmo, muitas opções mesmo. Então você não precisa decorar, tá? Não precisa decorar isso.
Só que ao natural, você já começa a se atentar para aqueles alimentos que mais têm fontes de proteína. Você já começa a se atentar para eles. Eu vou falar aqui rapidamente alguns. Se você quiser anotar, pode anotar. Eu vou falar pausadamente, não rapidamente, algumas fontes de alimentos que têm proteínas. Por exemplo, nós sabemos que as carnes têm proteínas, que o frango, os peixes, os ovos e por aí vai. Quando eu falar sobre as estratégias e sobre as receitas também, eu vou estar falando de forma mais pausada. Só que, cuidado, porque tem informação ruim nessa internet. Por exemplo, alguém já ouviu falar aqui de Ora Pronobis? Falando que Ora Pronobis tem proteína? Aquela planta, Ora Pronobis é uma planta, né? Oh, uma Ora Pronobis tem proteína. Cogumelos têm proteínas. E aí, já ouviu falar que cogumelo tem proteínas? Pois é, tem muita gente que se engana com isso. Ora Pronobis, se você comer uns 8 quilos de Ora Pronobis, aí você vai conseguir ter uma quantidade significativa. Ora Pronobis não tem proteína, não sejam enganadas, não tem proteínas. É só você botar no seu aplicativo que você vai ver que não tem proteínas. Ora Pronobis não tem proteína significativa. Você vai precisar comer 1 quilo de proteínas. 1 quilo de Ora Pronobis para ter proteínas. Então não tem. Você consegue comer diariamente 1 quilo de Ora Pronobis? Não. É só você colocar no aplicativo. Coloca em qualquer fonte fiel. Vai ver que não tem. Cogumelo, não tem. Não tem. 100 gramas de cogumelo tem 1 grama de proteína, 2 gramas de proteína, 3 gramas de proteína, ou seja, não é significativo. Não é. Nunca vai ser real você comer a quantidade de proteínas que você precisa comendo uma planta. Porque isso não existe. E não sou eu que estou falando, é a realidade, entendeu? Ou seja, Ora Pronobis, maravilha, é uma planta linda, maravilhosa. Eu tinha na minha casa, até acho saborosa. Mas assim, se você não for uma fazendeira e comer quilos e quilos de Ora Pronobis, você nunca vai conseguir bater proteína com Ora Pronobis. Nunca. Não caiam nessa, não caiam, não sejam enganadas. Não sejam enganadas. Eu vou falar mais sobre as fontes de proteínas, tá? Então tá, maravilha. Não tem nenhuma mulher aqui sendo enganada mais com Ora Pronobis ou com cogumelo, que são excelentes alimentos. Eles só não têm proteínas. Né? A mesma coisa que falar da batata. Batata é incrível, que baita alimento, só você não vai bater proteína com batata. Entendeu? Água. Água é excelente, eu vou até tomar a minha, mas você não vai bater proteína com a água. Parei aqui para mandar um beijo para Lucélia também, para Lucélia, que tá aqui me encheu de beijo. A Lucélia é minha cascudeusa. Então tá. Aí eu vi uma pergunta aqui. Como é que eu vou comer tudo isso de proteínas? Foi a Rô que perguntou. Como é que eu vou comer? E o meu cálculo deu 130, como é que eu vou comer isso tudo? Primeiro de tudo, seu cálculo tá certo? Tá certo, maravilha, é isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer para comer isso tudo? Primeiro, a gente não viu que é melhor dividir no dia essa quantidade de proteínas? Opa, é mais fácil e melhor para o nosso corpo. É ou não é? É mais fácil e é melhor, a gente aproveita mais. Então a gente vai dividir. Pode ser em 3 vezes, pode ser em 4 vezes, tá? Eu não sei quantas refeições você faz no dia, mas a gente vai colocar em 3 ou em 4 refeições no dia essa nossa proteína. Beleza. Não importa a quantidade, a gente vai dividir. William, precisa ser igual a divisão? Não, não precisa ser igual. É bacana que você tenha ali 20, 30 gramas de proteína por refeição, pelo menos uns 20 gramas. Por quê? Porque facilita para você ingerir elas, tá? Mas agora eu vou começar a entrar nas estratégias para que você consiga aumentar a quantidade de proteínas do seu dia para entrar dentro desse cálculo específico para você, tá? Antes disso,
para a gente tirar qualquer tipo de preocupação. Se você comer, por exemplo, um pouco a mais de proteínas, tem algum problema para o seu rim, ou para o seu fígado, ou para qualquer outra parte do seu corpo? Não, tá? Não tem problema nenhum. Fica tranquila quanto a isso. Não existem estudos científicos mostrando que dietas hiperproteicas são danosas à saúde. Então, já matamos essa questão agora. Você não vai ter problemas com isso, tá? Então, vamos lá. Você vai dividir. Primeiro passo, dividir. Ok, já dividi ela em 3 ou 4 vezes. Eu sei que minhas proteínas vão ter que ficar divididas ali dentro, tá? Agora, como que eu faço para ter mais proteínas na minha dieta? Dica número 1. Escolher proteínas magras. Por que eu falo proteínas magras? Vocês todas devem conhecer aquele corte de carne que chama chuleta. Aqui chama chuleta, pelo menos no Rio Grande do Sul. Eu não estou no Rio Grande do Sul agora, estou em Balneário Camboriú, que é Santa Catarina. Eu não sei se aqui chama chuleta. Mas chuleta é um corte de carne deliciosíssimo. Eu adoro. Tem uns pedaços de osso, alguns pedaços de gordura também. E tem muita proteína. Só que por que você não vê a galera da maromba toda trincada comendo chuleta todos os dias? Porque é uma fonte de proteínas que tem muita gordura. Carne moída. Carne moída, por exemplo, de segunda. Carne bovina moída de segunda. A carne de segunda, ela tem mais gordura também. Então a carne moída de segunda vai ter proteínas? Sim, muitas. Só que vai ter muita gordura também. Não é uma boa opção. Outro exemplo, queijos. Tenho certeza que a grande maioria aqui adora queijos. Eu sou um maluco por queijos. Eu como queijo no meu dia a dia? Como, mas é uma quantidade pequena. Por quê? Se tem proteínas, é bom se tem proteínas? É ótimo. Mas qual a quantidade de proteínas que tem no queijo? Poxa, ela é praticamente igual à de gordura. E em alguns queijos, aqueles mais saborosos ainda, tem mais na proporção, mais gorduras do que proteínas. Então imagina você pensando, vou aumentar as minhas proteínas da alimentação. E aí você se enche de queijo. E aí depois de um mês, você vai se olhar no espelho e fala assim, ó, deixa eu ver se eu tô realmente saradona. E você tá bem mais gorda. E aí você vai falar assim, ó, aquele William, ele me enganou, ele disse que proteína era bom. Eu vou querer o meu dinheiro de volta daquele mini curso. Opa, o mini curso é gratuito. O problema é que você tem que escolher as fontes magras de proteína, tá? Então eu vou dar aqui umas ideias de fontes magras de proteína. Peito de frango é uma ótima fonte de proteína e é magra, magra, magra. Só não vai fazer frito, tá? Cuida com o preparo. As carnes magras, por exemplo, carne bovina magra. O patinho tem um pouquinho mais de gordura? Tem, mas é uma carne mais magra. A alcatra, pô, tem um pouco mais de gordura? Tem, mas dá para colocar no dia a dia, apesar dela ser um pouquinho mais calórica também. Cortes magros em geral, o coxão mole para fazer bife, também tem pouca quantidade de gordura. Só que as carnes vermelhas, elas têm naturalmente, mesmo que você não tenha aquela gordurinha, elas têm naturalmente um pouquinho mais de gordura do que a carne branca, né? A carne branca que é o peito de frango. Agora, coxa de frango. Sobrecoxa de frango, dá para comer? É claro que dá para comer. Mas mesmo que você tire a pele, se você não tirar a pele, aí é muita gordura mesmo. Mas mesmo que você tire a pele, na própria composição da coxa e da sobrecoxa existem mais gorduras. Então não tem problema nenhum você comer coxa e sobrecoxa. Só que você basear a sua ingestão de proteínas única e exclusivamente em coxas e sobrecoxas vai dificultar a sua alimentação no sentido de calorias totais. Então não é uma fonte para ser a sua base de proteínas. A mesma coisa com os ovos. Ovos são interessantíssimos. Ovos são ótimas fontes de proteínas, outras vitaminas também que tem no ovo, alguns compostos que tem nos ovos que são excelentes. Mas você basear toda a sua ingestão de proteínas só em ovos é complicado. Por quê? Porque o ovo inteiro tem a gema tem gordura.
E você comer 2 ovos por dia é uma coisa. Você comer 12 ovos por dia é um pouquinho diferente. Cada ovo, por exemplo, tem em torno de 6 ou 7, dependendo do tamanho do ovo, mas em torno de 6 gramas de proteínas, o ovo inteiro. Ah, William, eu posso comer só a clara. Sim, você pode comer só a clara sim. Cada clara tem 3,5 gramas de proteína. 3,5 gramas de proteína. Então, digamos que eu queira basear a minha proteína do dia só em ovos, só em clara de ovo, que ela é mais magra. Mais magra não, ela é totalmente magra, né? Ela não tem gordura. Pô, para eu conseguir ter 35 gramas de proteína, eu vou precisar de 10 claras de ovos. Pô, não é pouca coisa, né? Existe até aquelas caixinhas de claras pasteurizadas, e aquilo lá é uma mão na roda também. E você não precisa separar a gema do ovo, você pode utilizar as claras pasteurizadas, elas são muito boas também. Para quem gosta de ter mais ovo, né? Mais clara do ovo, mais a proteína do ovo na sua alimentação, é uma boa opção também. Queijos magros, eles vêm para compor a ricota, até o próprio mussarela. Mussarela também, eu como mussarela, eu como 30 gramas por dia mais ou menos de mussarela. O queijo coalho, o coalho também tem um pouquinho de gordura, mas você vai comer um pouquinho. Os queijos, eles não servem para ser a nossa base de proteínas, tá? Os queijos, eles servem para compor ali, aumentar um pouquinho a nossa ingestão em alguns momentos do dia. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma receita que eu vi ontem lá na Casculand. Teve uma cascuda que postou, se não me engano foi a Branca. A Branca postou ontem lá na Casculand um peito de frango com uma fatia de mussarela, uma fatiazinha só, e um molhinho de tomate em cima. Pô, ali ela tem a proteína do peito de frango, mais um pouquinho da proteína do queijo, o sabor do queijo também, que ajuda a gente, né? O sabor do dia a dia ele é muito importante, e o molhinho de tomate, que não tem nada a ver na história de proteína ou não, mas é um sabor a mais, e o tomate também é super saudável, né? Então é uma maneira também. Então essa estratégia é aumentar, a primeira estratégia para aumentar as proteínas é aumentar as fontes magras da nossa alimentação. Aumentar as fontes magras. Ou seja, se atente a essas fontes. Peito de frango, cortes magros, atum, sardinha. Salmão já tem bastante gordura. E está uma fortuna o salmão também, né? Vai ser rico assim para comprar salmão a toda hora, né? Então, mas o salmão também tem proteínas, mas tem mais gordura, então você vai ter que moderar um pouquinho nisso também. Tudo isso, os ovos, os queijos magros, todas essas são boas fontes de proteínas que a gente tem na dieta. Agora, quando a gente come, por exemplo, um prato de macarrão ou alguns pães integrais, todo mundo sabe aqui que macarrão não é fonte de proteína, né? Os pães também. Pão é fonte de carboidrato, o macarrão também. Só que eles também têm um pouquinho de proteína. Tem. Eu como um pão, por exemplo, um pão integral da Wikibold, e cada fatia tem 4 gramas de proteína. Olha que beleza! Não é a minha fonte de proteínas. Só que para somar no dia, faz parte da minha soma. Arroz e feijão. Arroz e feijão não é fonte exclusiva de proteínas. Tem mais carboidratos do que proteínas. Mas o feijão também tem proteínas. Então esse prato tradicional do brasileiro, arroz e feijão, eu já estou tirando ali alguns aminoácidos que se complementam e já tiro ali também um pouquinho de proteína ali. Arroz, feijão, um pedaço de peito de frango, ou seja, um pedaço de coxão mole e mais um ovo. Olha que puta almoço tradicionalzão do Brasil, super saudável. Agora, o problema é se o feijão vem com linguiça calabresa, com toicinho, que daí o bife for frito, o ovo for frito, assim, lá naquela gordura que vem pingando amarela no prato. Aí é a questão do preparo do alimento, não é? O problema não é do feijão, o problema não é do arroz, nem da carne, né? A questão é do preparo do alimento. Então você ter noção disso é uma boa estratégia. Porque se você não comer essas fontes de proteína, eu pergunto para você, como é que você acha que você vai ter proteínas na sua alimentação? Como que você acha? William, eu recebo muito disso, até das minhas cascudas. Eu recebo, se alguma tá aqui, sinta-se
na indireta. Sabe aquelas indiretinhas que dão? Eu vou dar uma indireta no meio delas agora. Uma indireta bem direta. Que é, poxa, eu não consigo ter proteínas no meu dia a dia. Mas você está comendo as proteínas? Não. Tá, mas me fala então, como é que você quer que as proteínas entrem no seu corpo? Você precisa comer. E essas fontes de proteínas que eu estou falando precisam estar na sua alimentação. Precisam estar na sua alimentação. Então, o primeiro de tudo, como é que eu tenho mais proteína na minha dieta? Eu preciso comer. Eu vou comer essas proteínas. Maravilha. William, eu já estou comendo atum, eu já estou comendo sardinha, ou eu já estou comendo peito de frango, eu já estou comendo queijo, eu já estou tomando leite desnatado. O leite desnatado é uma fonte de proteína? Também tem carboidratos, também tem proteínas. Você pode usar. Ah, William, mas o leite não é inflamatório, o leite não... Não, se você se dá bem com leite, eu não tomo leite. Por quê? Porque faz mal e tal? Não, porque pra mim não faz bem. A Camila também não toma leite. Tadinha, a Camila tem um monte de problema no intestino. Ela não toma leite também, ela tem síndrome do intestino irritável. Problema na vesícula também, a tadinha ela é premiada. Mas assim, é proibido o leite? Se você se dá bem com o leite, não tem problema nenhum. Eu não me dou bem, William. Não é que eu não recomendo, não, eu não me dou bem, não consigo tomar. Para mim não dá, além de eu não gostar, eu não tomo. Mas eu tomo derivados, por exemplo, o iogurte desnatado, aquele lá que só tem a composição é super simples dele, é só o leite e o fermento lácteo. Então, a gente pode usar também. A minha fonte de complemento, a minha fonte de proteínas, ela é iogurte? Não, eu tomo um por dia. Me faz bem até para o intestino também. Então ali eu tiro mais 6, 7, 8 gramas. Leite em pó também. Só use daí, nesse caso, vai do bom senso, tá? Óbvio que você pode usar o leite em pó integral e pode usar o iogurte, o integral também. Só que o integral tem gordura. Então você que está em déficit calórico ou precisa perder gordura, será que é inteligente você colocar um alimento integral só por causa de um saborzinho assim? Você colocar muito mais calorias? Será que não é melhor comer mais uma outra comida para saciar mais você? Então fica aqui a reflexão. Eu só uso o desnatado, tá? O iogurte desnatado, só o desnatado, porque eu não quero essas calorias a mais, eu preciso comer mais comida que me sacia muito mais, me dá mais energia para treinar também. Aí vai uma escolha sua, mas você pode tá utilizando isso. Então, assim, essas são as fontes que precisam estar no seu dia a dia. William, eu não como proteína animal. Calma, já vamos chegar lá, porque você vai ter mais problemas aí, tá? Se você for vegetariana, mas consumir ovos, melhor, porque você já consegue ter os ovos aí, pelo menos. Você já consegue tirar aqui uma boa quantidade de proteínas através dos ovos, através do feijão, através da lentilha, por exemplo, da soja, por exemplo. Ah, William, a soja faz mal? Porque eu já vi gente falando que soja faz mal. Não, soja não faz mal, é um alimento bem seguro. Você pode estar utilizando a soja no seu dia a dia, sim, sem problema nenhum. Tá? Eu não uso a soja porque eu detesto soja. Eu acho horrível o gosto. Mas aí é questão de gosto, né? Questão de gosto. Talvez eu seja meio fresco pro sabor da soja, mas é questão de gosto. Eu tenho cascuda minha que ama soja. Ama. Não sei como que ama soja, mas ela tá lá. Come soja ainda, tá? Agora, tá? Outro ponto importante. Você já viu que você já consome tudo isso no dia a dia, mas quando você calcula, você ainda não atinge a meta das proteínas. Não tem lá o seu 1,5, né? Você não atingiu aquela meta mínima de proteínas para você ter um resultado estético, para ajudar na sua saciedade, para ajudar na sua construção de músculos. O que fazer? A estratégia 1 era consumir mais fontes dessas proteínas. A estratégia 2, ela, num primeiro momento, ela parece óbvia. Num primeiro momento. Mas, num segundo momento, ela realmente é óbvia, que é aumentar as porções das proteínas magras. Não vai aumentar a porção de queijo.
Quem vai estourar o seu déficit calórico. Ah, mas porque sempre que eu aumento as proteínas, as calorias explodem para cima. É o choro da mulherada, porque você é safadinha. Safadinha, você vai no queijo, você vai lá no iogurte integral, você vai na chuleta. Você não pode ir nessas fontes gordas. Você vai nas fontes mais magras. Se você aumentar 30 gramas, 30 gramas é um pedaço assim, só pequenininho, menor que o meu nariz. O meu nariz deve ter uns 5 quilos, esse nariz aqui, ó. 30 gramas no almoço de peito de frango e na janta, só aí você já está com quase 20 gramas de proteína, talvez 18 gramas. Só aí você já com 30 gramas. Aí você aumenta mais uma clara de ovo, mais uns ovos, ou aumenta 50 gramas, ou um pouquinho mais. Aumente as porções das fontes magras. Magras. Safadinha, safadinha. Não é das fontes gordas. Tá entendendo? Isso é importante. Mas digamos que você ainda assim reluta e fala: eu não consigo comer essas proteínas. Você tá beirando ali, né? Querendo me tirar da paciência, da minha paciência, sou um cara tranquilo. Você tá dizendo assim: ó, eu quero testar a paciência desse William. Tudo bem. Eu vou fazer 40 anos daqui uns dias. Eu sou um cara paciente, eu sou um cara paciente. Então eu vou te dar mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Vou te dar. A questão é, você vai ter que se perguntar, cadê a proteína? A gente começa a mexer na sua mentalidade. O que significa isso? Todo marombeiro, toda marombeira, qualquer pessoa que já tenha transformado o seu corpo, que já treine há uns 5, 10 anos pelo menos, tá? Se você treina há 6 meses, assim, você ainda não é considerado uma marombeira. Tá chegando lá, assim. Se você treina menos de um ano, assim, né? Respeito total a você. Mas você ainda não é uma marombeira. Por isso que a gente quer mudar aqui a sua mentalidade um pouco. Todo marombeiro, ele sempre pergunta, antes de qualquer coisa que ele vá comer, na cabeça dele, no cérebro dele, aparece uma coisa assim, ó. Cadê a proteína? Essa é a pergunta que você vai se fazer. Cadê a proteína? Ou seja, você vai tomar o café da manhã, você não vai pensar, o que eu vou comer de café da manhã? Não, você vai pensar assim, ó, cadê a proteína do meu café da manhã? Ah, eu tenho aqui 2 ovos no café da manhã, uma fatia de pão e eu tenho um copo de leite, por exemplo. Opa, a proteína tá aqui. Ela tá ali nos ovos e no meu leite, no meu iogurte. Beleza. No meu almoço, o que eu vou comer no almoço? Começa pensando, cadê a proteína? Ah, eu vou comer arroz, feijão, vou comer um bife de coxão mole, vou comer um pratão de salada. Cadê a proteína? Ah, eu tenho um pouquinho no feijão e eu tenho no bife. Tá suficiente? Eu consigo pesar ali uns 20, 30 gramas de proteína? Opa, tá suficiente, é um bifão. Maravilha. Então funcionou. Cadê a proteína? Lanche da tarde. Qual que é o lanche? 2 maçãs. 2 maçãs. Meu amor, cadê a proteína? Como é que você vai lanchar uma laranja? Como é que você vai lanchar 2 maçãs? Uma maçã e uma banana? É sensacional. Fruta é incrível. Só que você tá ficando um tempão sem proteínas. Aí é óbvio que vai chegar no final do dia, vai ser mais difícil de você conseguir manter as proteínas que você precisa no dia, porque você está perdendo um espaço incrível, uma oportunidade de colocar um pouquinho mais lá de proteínas. Ai, tá, William, mas o que eu faço de lanche então? Eu vou dar umas receitas para você. Eu vou dar para você aqui daqui a pouquinho.
Você tem que ajustar a sua cabeça para toda a refeição pensar, cadê a proteína? Ah, William, mas eu já vi Nutri falando que não precisa ter proteína em todas as refeições. Então o problema é seu. Você está conseguindo bater suas proteínas? Não. Então está adiantando para você essa orientação? O que eu estou trazendo para você aqui é algo para ajudar você que não consegue bater as suas proteínas. E a dica que eu dou para você é sempre se perguntar: cadê a proteína da minha refeição? Não importa qual seja. Toda refeição tem que ter proteína, pelo menos até a hora que você conseguir bater de maneira natural essas proteínas. E aí você vai lanchar um bife de frango no meio da tarde? Não! Você vai lanchar uma lata de atum no meio da tarde? Não, não tem essa necessidade. Porque eu vou trazer umas receitinhas para você aqui. Você vai precisar comer um churrasco no meio da tarde? Não! Não, não vai. Eu vou trazer solução aqui. Eu só estou querendo tirar os problemas da sua frente. Esse aqui é um mini curso que eu estou fazendo para que você saia daqui. Se você não sair daqui comendo as proteínas é porque você me odeia. Que você me odeia. Tudo que eu estou dando de dica para você aqui é porque você não aplica. Você é uma teimosa. Ai, 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 ai. Vocês me deixam maluco, maluco. E digamos que chegou o momento que nem com todas essas dicas aqui você consegue bater suas proteínas. E você é bem teimosa mesmo. Mas vamos lá. Digamos que você quer testar a minha paciência. Você quer testar a minha paciência. E aí você fala assim, eu não consigo ainda. Não consigo. Eu não consigo. Comer frango para mim no almoço é quase uma surra. Eu como pouco. Eu só consigo comer meio ovo. É o máximo que eu como. Aí entram, olha, depois de tudo isso que eu falei para vocês, aí sim entra o quê? A suplementação de proteínas. Que você pode estar suplementando caso você não consiga atingir. Normalmente quem não consegue atingir é porque não faz nem ideia de como se alimenta. Que não se esforça para ter em todas as refeições. Ou não tem o conhecimento para isso, ou depois que tem o conhecimento pensa, ah, tá, mas é muito difícil. Ah, não, eu prefiro comer uma maçã. Ah, porque eu prefiro comer 2 castanhas no meu lanche. Meu lanche é 2 castanhas. Tá. Então você não está facilitando a coisa também, né? Você não está facilitando. Mas vamos lá. Vamos dizer que você chegou no ponto que a proteína em suplemento ela é importante. Então a gente vai falar da suplementação de proteínas. O que a gente tem disponível de suplementação de proteínas hoje em dia? Ponto número 1. Para quem é vegano e vegetariano, ajuda demais. Eu diria que é quase uma necessidade. Quase uma necessidade. Principalmente para quem é vegano. Então, se você é vegana, a suplementação de proteínas ela vai calhar e muito bem. E muito bem. Senão vai ser bem difícil você atingir sua meta, sem ultrapassar as calorias. O que a gente tem então? A suplementação vegana é a proteína do trigo, a proteína da ervilha, a proteína do arroz, os potes, né, de proteína, né, a proteína em pó derivada do arroz, do trigo, da ervilha. Todas são ótimas fontes de proteínas e que podem também estar sendo utilizadas por quem não é vegano e nem vegetariano. Então aí é o ponto importante. Para quem não é vegano e nem vegetariano, se você não é vegano e nem vegetariano, você pode estar consumindo whey protein ou albumina ou caseína. Pela digestibilidade, eu recomendo o whey. Pela quantidade de aminoácidos presentes, né? Aminoácidos, se você pega uma molécula de proteínas, ela é formada por vários aminoácidos. Então, pelo perfil de aminoácidos que existe no whey protein, é o que eu recomendo, é o whey protein, assim, o que é o melhor custo-benefício também. Então, assim, a albumina pode? Pode, a albumina. Só que é mais difícil digerir a albumina, porque é muito comum a albumina dar gases. E muitas vezes são gases que podem até atrapalhar o seu relacionamento, porque são gases bem cheirosos mesmo.
Se você não tem problema com isso, maravilha, pode consumir a albumina, né? A albumina ela é a proteína da clara do ovo, tanto que se você pega ela pura em pó, as melhores marcas são aquelas sem sabor, aquela pura em pó mesmo. Você abre, parece que você está cheirando um ovo. É um cheiro bem forte mesmo. O sabor também não é muito bacana. A questão de ela dissolver também não é assim tão interessante. Mas enfim, é uma opção. E a caseína também é interessante também. Só que a caseína também ela é mais cara. Então, assim, vale a pena? Não vale a pena. Realmente não vale a pena. Assim. Mas se você quiser, são opções que você pode ter sim no seu dia a dia. E aí, qual whey comprar? Nós temos três categorias de whey, né? Whey concentrado, whey isolado e whey hidrolisado. Vamos começar falando por faixas de preço, né? O whey hidrolisado é o mais caro deles. Ele é muito interessante para quem tem problemas seríssimos de digestibilidade. Então vai ter que gastar mais comprando ele. Se você não tem problemas seríssimos de digestibilidade, saca fora ele. Vai no whey ou isolado ou no concentrado. Qual que é a diferença? É a pureza deles, não é o resultado, tá? O isolado, alguns não têm lactose, ou alguns têm lactose, mas tem a enzima junto, a enzima lactase junto. Então você pode estar utilizando o whey isolado, só que para a grande maioria das pessoas, o whey concentrado é o que eu uso, é o que eu sempre usei. O whey concentrado é o melhor custo-benefício. Você só vai precisar cuidar uma coisa. Para pegar aquelas marcas mais famosas, eu não vou falar nome de marca aqui, só que você tem que olhar a proporção. Então você vai olhar ali a proporção lá na informação nutricional. Você tem que ver assim, ó, a cada 30 gramas de produto, você vai precisar ter no mínimo dos mínimos 20 gramas de whey protein. Tá? 20, 21, 22, 23, pelo menos isso. E não pode passar de 5 gramas de carboidrato. 5, 5,5, 6. Não deixa passar de 5. Senão você vai estar pagando caro por um produto que tem muito carboidrato e pouca proteína. E não vale a pena. Não vale a pena mesmo, tá? Então você pode estar utilizando o whey. Agora, você sente que o whey faz mal para você? Você sente que ele não digere bem? Ou você pode pegar esses mais caros, por exemplo, um whey hidrolisado, e testar? Ou não, ou se esforça um pouquinho para colocar a alimentação, que a alimentação ela é muito mais rica, ela vai trazer mais resultados para você do que o whey. Principalmente se você está em déficit calórico, né? Porque o whey é uma bebida líquida. O grande diferencial de tomar whey, por exemplo, é a praticidade. Você pega, coloca lá na sua shakeira, agitou, pum, 20 gramas de proteína. Eu tenho tomado whey protein não para bater as minhas proteínas do dia, só pela facilidade que eu uso ele de manhã, porque eu faço o meu mingauzão. Então eu estou numa época que eu não estou querendo cozinhar, eu não estou querendo fazer ovos pela manhã, que eu adoro ovos, pão com ovos, adoro pão com ovo de manhã, só que eu não estou afim de cozinhar. E eu não vou colocar a Camila para fazer para mim, eu não quero que ela faça para mim. Então eu mesmo faço lá, coloco aveia, coloco frutas, coloco whey e ó, mando ver. Então, na minha fase de vida atual, eu estou tomando whey. Tem fases que eu não uso. Quando é a fase que eu estou comendo pela manhã, eu almoço ao meio-dia, eu lancho à tarde e eu faço uma refeição à noite. Eu não uso whey. Porque para mim não precisa para aqueles momentos. Ah, mas eu vou pra rua, a gente vai para uma praia e vão passar a tarde fora. Pô, eu levo o meu wheyzinho, porque é prático. Às vezes é mais fácil do que eu fazer uma receita, que eu não estou, às vezes, preparado para isso, organizado para isso. Então fica mais fácil eu utilizar o meu whey protein. A grande questão é a praticidade. Ou, se você tem dificuldades, com todas essas dicas que eu dei, se você aplicar, você não vai ter dificuldade para bater as suas proteínas. Só se você for bem teimosa e não seguir elas. Mas caso você tenha essa dificuldade, você pode estar adicionando também o whey protein. E uma bacana que você pode estar utilizando também é usar whey até polvilhado em cima de frutas. Você não precisa só bater com água, entendeu? Você pode tomar com leite também, fica bem saboroso com leite. Se você não tem problema nenhum com o leite, você pode polvilhar em cima de frutas. Você pode colocar numa xícara, por exemplo, uma dosezinha de whey, 15 gramas de whey, e coloca só uns 10, 15 gramas de água. E aí depois você bate, fica uma caldinha de whey também, para você colocar em cima de frutas. É uma ótima sobremesa com proteínas, que ajuda você a bater a quantidade de proteínas do dia. Então tudo isso ajuda demais. Demais mesmo. Ó, já tem gente falando aqui que adora nas frutas. Então aqui essas são possibilidades que tem. Então para você aumentar as proteínas da sua dieta, pô,
É isso que você precisa fazer. Eu já dei todas essas 4 dicas para você, que é impossível não conseguir com essas 4 dicas. É impossível, a não ser que você esteja doente, esteja passando por uma dificuldade até psicológica na vida, que você não consegue comer nada, tal. Mas aí são casos e casos, né? Tipo, eu não tenho condições. Aí são casos e casos, tá? Até porque a proteína, ela costuma custar mais, né? Ela é mais escassa. Então, ela custa muito mais do que o carboidrato, né? É uma lei do próprio mercado isso, né? Aquilo que tem mais em abundância costuma ser mais barato do que aquilo que é mais escasso, né? Então, é mais difícil a gente ter acesso a proteínas bem baratas também. Então, ela tem um custo um pouquinho mais elevado. Mas eu falei que eu ia deixar receitas para vocês aqui. Na verdade, eu não ia trazer receitas. Daí a Camila falou: quem sabe você leva umas receitas para elas, né? Aí tem uma que falou que eu faço bolo de banana no micro-ondas e faço uma calcinha de whey. Uma calcinha de whey? Eu já vi aquele sutiã de chantilly, né? Mas uma calcinha de whey, essa eu não conhecia. Eu nem sei se a gente pode falar sobre isso agora, porque não é um horário muito tarde, não é sexta-feira. Mas uma calcinha de whey deve ser bem legal, seu marido deve curtir, né? Calcinha de whey, olha que... Amor, vamos fazer uma calcinha de whey, eu gostei. Gostei mesmo, amor. Calcinha de whey, gostei. Vai ser bem legal. Minha gestão de proteínas vai aumentar muito. A gente pode fazer, se fosse fazer no meu corpo, uma... Bom, deixa quieto. Vamos voltar. Ah! Caladinha. Caladinha. Ficar caladinha. Caldinha. Caldinha. Show. Vocês são foda também, né? O cara não pode nem dar uma saída aqui, uma saída do nosso tema principal, que o pessoal já estraga tudo, né? Camila, meu amor, prepara a calcinha de whey quando eu chegar em casa. Eu não bati minhas proteínas hoje, meu amor. Eu não bati minhas proteínas hoje. Vamos lá. Camila deve estar rindo agora. Cheguei aqui a lacrimejar aqui. Vamos voltar aqui pro papo, tá? Eu falei que eu ia trazer receitas aqui e a Camila, foi a ideia da Camila de eu trazer algumas receitas aqui. Então, assim, uma receita que facilita muito, 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 e só ela por si só já ajudaria muito nós termos a nossa ingestão de proteínas, é a pastinha de whey. A pastinha de whey. Sai, whey. Sai da minha vida, whey. É a pastinha de frango. Que você pode fazer com atum também, ou até com sardinha, mas aí é questão de gosto, né? Essa pastinha de frango, ela é uma maravilha para você colocar ou na tapioca, ou em um sanduíche, né? Hoje eu tô aqui desde cedo, aqui na academia, para fazer essa live para vocês também, precisava trabalhar aqui. E o meu lanche de hoje foi pão integral com a pastinha de whey, uma fatia de tomate e outra fatia de pão. Sanduichão. Sanduichão básico, fácil, prático. Fiz em casa, trouxe aqui enrolado num papel alumínio, tirei, comi, matou. Assim, ó, maravilha. Facílimo. Facílimo. Então essa pastinha de whey, eu não vou passar o passo a passo da receita aqui, por quê? Porque ela está no meu Instagram. Depois eu posso até atualizar ela, que eu procuro lá, deixo ela nos meus stories para vocês, para quem não me conhece, quem começou a seguir agora, pode acessar de uma maneira mais fácil essa pastinha, tá? Fica tranquila que eu vou falar, não é pastinha de amendoim, Patrícia, não é pastinha de amendoim não, tá, Patrícia? Pastinha de whey, tá? Pastinha de frango, mas que whey, mas que tem esse cérebro aqui? Não sai a calcinha de whey da cabeça? A pastinha de frango, ela é salgada, porque uma pastinha de frango doce não ia ficar muito bom, pelo menos não no meu gosto, tá? Então a pastinha, eu vou mostrar pra vocês essa receita depois. Agora, tem uma outra que eu acho incrível, incrível mesmo. Ela tem 2 passos pra fazer, tá? Que é a torta de frango, é uma torta salgada de frango, tá? Torta salgada de frango. É sensacional porque ela é saborosíssima, tem muita proteína por pedaço e você faz uma vez, ela dura a semana inteira. Então é muito fácil e você consegue comer ela fria, em temperatura ambiente. Você guarda na geladeira durante a semana. Só que ela tem 2 passos, tá? Eu não sou assim tão fã de receitas com mais do que um passo, mas ela tem 2 passos. O primeiro, você precisa de frango desfiado. Então você vai fazer ali,
quiser anotar essa receita aqui, pode anotar. Meio quilo. Pega meio quilo de peito de frango e coloca na panela de pressão. Desfia esse peito de frango já temperado, coloca lá sal, páprica, orégano, pimenta, o que você quiser. Desfiou lá o seu frango. Aí você vai misturar 500 gramas de peito de frango, tá? Com 5 ovos. Pega uma vasilha grande, 5 ovos, o peito de frango, aí você mistura, adiciona 75 gramas de farinha de aveia. Ah, William, não tenho balança. Compra uma balancinha. Melhor coisa que você tem a fazer, tá? Mas digamos que você quer fazer essa receita amanhã e você não tem ainda a sua balança. Você coloca lá 2 colheres bem cheias de farinha de aveia. Vai dar ali mais ou menos uns 60 gramas. Depois você só põe mais um pouquinho. 75 gramas de farinha de aveia. Mistura tudo ali, pode misturar com o fouet. Então, ó, 500 gramas de peito de frango desfiado e temperado ao seu gosto, tá? 5 ovos, 75 gramas de farinha de aveia. Misturou bem, coloca uma colher de fermento. Uma colher de fermento. Mistura ali devagarinho, mais um pouquinho. E aí você coloca os temperos que você quiser. Quer botar mais sal, pimentinha, azeitonas. Eu amo azeitona. Tem gente que não gosta de azeitona, tem gente que não dá bola. Eu amo azeitona. Coloca ali mais algumas azeitonas picadinhas. Não vai botar inteira com caroço. Tira o caroço. Compra ela picadinha já. Aí você mistura ela. Maravilha. Receitinha ótima. Aí você coloca de preferência numa forma antiaderente de silicone. Ah, William, não tenho. Coloca em outra. Tá? Porque na de silicone o que é mais fácil de você tirar. Você colocou lá naquele formato retangular ou quadrado, bonitão, e coloca orégano em cima, tá? Orégano em cima, e você pode inclusive botar rodelas de tomate em cima também. Não põe queijo, não precisa botar queijo. Não começa com a putaria, não precisa botar queijo. Coloca lá, ó, só umas rodelas de tomate. Se quiser, você pode picar o tomate também e tira a semente. Tá? Não tira a semente. E mistura na massa, tá? Mas, ou coloca em cima. E põe para assar. Em torno de 30 a 45 minutos, você fica de olho, né? Porque depende da altura que ficou, por causa da sua forma. 30 a 45 minutos a 180 graus. 180 graus. Nesse caso, nós já temos aqui uma receita aonde você corta em 5 pedaços. Olha a quantidade de proteínas que você tem em cada uma delas. Gordura nenhuma. Nenhuma. Você só tem a gordura de uma gema de ovo em cada pedaço. Tem gente perguntando aqui, né? Isso é fit? Mas meu Deus, Fabiana! Como é que peito de frango e ovo e farinha de aveia não vai ser fit? O que você acha que é fit? É leite condensado fit? Meu amor do céu! Como é que você vai fazer uma receita mais fit que essa? Só tem farinha de aveia, ovo e peito de frango. Cada pedaço vai ter só a gordura da gema de um ovo. Meu Deus, é cru. Coloca o ovo cru. Não falei cozido em nenhum momento, Fernanda. É o ovo cru. Porque você vai colocar tudo no forno depois. Entendeu? É super fácil, super fácil. Aí vai cozinhar. Como se cozinha um bolo. É uma torta de frango, um bolo de frango, o que você quiser chamar. Aí você tira, tá pronto lá. Um pedaço de torta de frango, bolo de frango. Corta em 5 pedaços. Cada pedaço tem 15 gramas de farinha de aveia. Tem as fibras, um pouco de carboidrato. Tem um ovo em cada pedaço. E tem peito de frango em cada pedaço. Não existe nada mais fit do que isso no mundo. Comida é fit. É comida de verdade. Comida fit não é a comidinha que você compra lá na Mamãe Terra. Como é que é o nome lá da Vó Terra? Como é que é? Aquelas lojas lá. Não é aí que você... Aí você vai ser enganada nesses lugares que vão querer te inventar um monte de coisa. Farinha que foi feita pela freira do noroeste do Afeganistão. Não seja trouxa, né? Não. Comida fit de quem transforma o corpo é comida do dia a dia. É isso que funciona, tá? Então não existe nada mais fit do que isso, tá? Torta de frango ou bolo de frango, fala aquilo que você achar mais bonito para falar.
tá? Vai ter ali uma baita de uma receita e isso aí dura na geladeira. Pô, 3, 4 dias, você faz essa receita desse tamanho. Ah, William, eu quero aumentar a receita. Dobra a receita, dobra a receita. Ou se quer fazer menos, faz menos, né? Mas assim, olha que bacana, é um lanche cheio de proteína. Tem 30, 40 gramas de proteína aí em cada pedaço. E é bom. O único problema dessa receita é que sempre que eu comia no meio do trabalho, quando eu trabalhava em academia, que eu atendia presencialmente, eu chegava o horário lá, que era o horário, eu lembro até hoje, o horário das 7 horas, que eu estava no meio do turno da noite. Eu pegava lá no meu cantinho, onde tinha o meu computador lá, e eu deixava minha mochila, eu pegava aqui, desembalava e começava a comer assim. E o problema, eu comia trabalhando, no meio do trabalho. E o problema era justamente que quando acabava eu falava, nossa, quero mais. Que é muito bom, é muito bom. Então o problema é que fica muito saboroso, tá? Pode ser uma colher de sopa de fermento, sim, tá? Uma colher de sopa de fermento. Um pedaço de quantas gramas mais ou menos? Você vai dividir em 5, tá? Você botou a receita lá, por isso que eu evito pensar, eu evito que vocês até pensem também. Vocês vão ter que pensar um pouco, né? Mas eu evito qualquer dificuldade para vocês. Por isso que eu já falei, ó, 500 gramas de frango, 75 de farinha de aveia, 5 ovos, tudo múltiplos de 5. E aí você vai ter lá o seu bolo de frango, divide em 5 pedaços. Aí depois você coloca no MyFitnessPal lá para ver, mas uma conta de cabeça. Só aí, ó, 100 gramas de frango tem quanto? 32 gramas de proteína. Um ovo tem quanto? 6 gramas de proteína. Pronto. Farinha de aveia ali, 15 gramas, talvez tenha, sei lá, 1 grama de proteína, nem sei quanto é que tem. Mas não é muita coisa, mas tem um pouquinho de fibra também. Então é uma puta de um lanche. Bacana. Agora sim, ó, imagina esse lanche com uma fruta. E aí? Ó, o Marluce falando, esse mini curso está melhor que os do Senac, hein, professor? Já vamos para 2 horas de curso. 1h20 já. Meu Deus, eu vou ter que ir embora. Amanhã tem live. Amanhã a live 3 é de depressão trocantérica. Sabe os buracos no lado do glúteo? Amanhã a live é de depressão trocantérica. Buracos ao lado do glúteo. Todo mundo me manda mensagem sobre isso. Eu vou fazer uma live específica amanhã. Vai estar sensacional a live de amanhã também. Assim como essa também está muito boa, né? Vocês gostam de falar de comida, né? Mas a live de amanhã é sensacional para quem gosta de bumbum. Bum, bum. A gente vai ver amanhã, tá? Então vamos lá. Eu dei 2 receitas aqui, que é a pastinha de frango, que eu vou falar depois, a torta de frango. Só que tem uma panquequinha também, a panquequinha doce. Essa aí talvez vocês já conheçam, talvez já tenham até feito, talvez pararam de fazer, porque às vezes a gente esquece. Eu mesmo fico muito tempo sem fazer algumas receitas, porque eu acabo esquecendo. Agora, a panquequinha doce. Uma banana esmagada. A banana caturra eu detesto, mas ela costuma ser mais doce. Nas receitas ela costuma adocicar mais. Então pode ser uma banana prata, uma banana caturra. Quanto mais madurinha, mais adocicada ela fica. Aí você esmaga com um ovo e uma clara, ou 2 ovos, ou um ovo e 2 claras. Então você pode fazer isso conforme o resto do seu dia. Mas para eu não dar aqui muitas opções para você, vamos botar aqui, ó, 2 ovos, tá? 2 ovos. Vai ter a gordura de 2 gemas ali, beleza, tá? Se você quiser tirar a gordura de uma das gemas ou das duas, põe só com claras. Mas eu vou, para facilitar a vida aqui, ó, 2 ovos, uma banana e 30 gramas de farinha de aveia. Isso. Quer dar uma adoçadinha? Coloca uma gotinha de adoçante, 2, 3, 4, 5 ali. A questão é do seu gosto, tá? Mexe bem, vai formar uma massinha. Aí você faz uma panqueca desse jeito. Essa mesma receita, se você leva numa xícara ao micro-ondas, você tem um bolinho aí também. E aí você usa a sua criatividade. Quer botar um pouquinho de cacau, quer botar um pouquinho de canela, mas é uma receitinha doce. E o legal dessa panquequinha é que você pode incrementar ela, comer pura, tá? Pode comer pura. Ela fica saborosa se você come ela em temperatura ambiente também, então para levar para algum lanche à tarde, ela não tem cheiro ruim. Só que o grande lance dela é que você pode incrementar fazendo aquela caldinha de whey que eu falei antes.
Coloca ali 10 gramas de whey, 10 ml de água, bate bem, fica aquela caldinha de whey, você pode colocar no meio, pode colocar um pouquinho de pasta de amendoim. Por que eu falo um pouquinho? Porque pasta de amendoim tem muita gordura e é muito calórica. E não é nada inteligente você colocar bastante pasta de amendoim. Se o seu foco é estético, não é nada inteligente utilizar muita pasta de amendoim. Então você coloca um pouquinho só. Você pode colocar geleia de frutas sem açúcar. Coloca lá um pouquinho de geleia de morango sem açúcar, uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar. A questão é o seu gosto daí. Aí fica uma panquequinha super bacana. Aí é óbvio que vão ter as loucas do mel. A Silvia perguntou, né? Pode colocar mel? Tudo você pode comer, tudo. A questão é que você paga um preço para isso. Qual que é o problema do mel? O mel, ele é bem calórico. Então você pode colocar mel? Pode. Só que não exagera no mel. Não exagera no mel. Teve gente que perguntou aqui, ó, cacau com um ovo só fica pouca proteína? Você vai me falar. Um ovo só tem quanto? Tem 6 gramas de proteína normalmente. 6 gramas é pouco. Então fica pouco. Ah, mas daí eu vou colocar uma caldinha de whey. Opa, você já aumenta um pouquinho. Se você colocar lá 10 gramas de whey, por exemplo, vai ter ali mais ou menos mais uns 8, 7 gramas de proteína. Já vai somar quase 15. Olha ali, ó, já dá um pouquinho mais. Lembra que eu sugeri que cada refeição tivesse pelo menos uns 20, 25 gramas de proteína? Então será que não vale a pena eu botar 2 ovos? Ou um ovo e mais 2 claras? Será que não vale a pena? Vale a pena, porque eu já consigo colocar um pouquinho mais de proteína. Entendeu? Então a gente tem que ter esse raciocínio. É isso aí que tem que ter. Ah, mas eu quero botar um ovo só. Tá, você tá vendo que você tá fazendo aquele comportamento das pessoas que reclamam que não atingem proteínas, mas não comem proteínas? Aí é que tá o problema. Qual que é o meu almoço? Ah, arroz, feijão e frango. Eu posso tirar o frango? Pode. Posso tirar o feijão? Pode. Ué, tô sem proteína na dieta. Você tirou tudo. Você não come. Mas na hora de comer aquela empadinha, de comer aquele pão de queijo, você tá lá sempre a primeirona da fila, né? Não, então tem que ter só esse cuidado, tá? Tá, Cacau? Não falei que você é assim, tá? Eu só tô dando um exemplo geral aqui, partindo do que você me falou, né? Então aqui tem uma receita doce. E tem uma receita também que a Camila gosta muito de fazer, que ela é mais líquida. Só que por incrível que pareça, ela sacia demais. Ela sacia demais. Porque ela fica uma pasta, mas ela é mais líquida, ela é bebida gelada daí, tá? É bebida gelada. Essa receita da Camila, ela vai uma maçã, uma banana, vai precisar do liquidificador, tá? Uma maçã, uma banana. A questão da banana ser mais docinha também, né? Mais madurinha também ajuda. Uma fatia de mamão. Uma fatia de mamão. A Marluce me falou que compra mamão a 5 conto, 5 reais. Eu tô achando que a Marluce tá querendo me enganar. 2 colheres de aveia em flocos finos. Uma maçã, uma banana, uma fatia de mamão. 2 colheres cheias de aveia em flocos finos. Então traz mais consistência, traz mais fibras aqui para essa vitamina. 20 gramas de whey, que pode ser 25, dependendo da sua necessidade diária, 30 gramas, mas a princípio 20 gramas de whey, porque a Camila é menorzinha, né? Ela é pequenininha, 20 gramas de whey. E água, mas não muita água. Para essa proporção aqui, ela usa só 100 ml de água, meio copo. Porque daí ela bate tudo e fica... Eu não vou falar aqui que fica tipo um sorvetão. Que é isso, eu tô exagerando, né? É tipo brigadeiro de chuchu. Ah, pelo amor de Deus, vai chamar um brigadeiro, que é uma delícia, aí vai pegar chuchu, botar cacau e falar que isso é um brigadeiro? Não, né? Então eu não vou falar que essa vitamina fica quase um sorvete. Claro que não, né? Eu amo sorvete, não tem nada a ver com sorvete. Só que fica gelado, fica saborosa, ela fica mais densa, ela fica gostosa. A Camila por muito tempo comeu isso de manhã, ou tomou isso pela manhã, porque era prático e ela se sentia saciada. Então às vezes ela não queria cozinhar e ela ia lá e comia isso aí. A Thalissa fez o favor de colocar para nós aqui, perfeito. Obrigado, tá, Thalissa? A Thalissa botou uma maçã, uma banana, uma fatia de mamão, 2 colheres de aveia em flocos finos, bem cheias, 20 gramas de whey e 100 ml de água. Ótimo, tá? Então assim,
Com essas receitas aqui, não é um milhão de receitas, mas são receitas que, poxa, você não precisa de mais do que isso. Não precisa de mais do que isso, na boa. Só com a pastinha de frango você já mata. Sabe por quê? Porque se você pensar o seguinte, olha, no almoço e na janta eu como comida. Eu vou comer comida. Então eu vou estar lá meu bife de frango, ou vou estar lá o bife com ovo, arroz, feijão, ou macarrão, ou batata. Enfim, é comida. Comida com uma fonte de proteínas boa. Eu vou me esforçar para comer pelo menos uns 100 gramas de proteína ali, 80, 90, 100, 110. Só aí eu já estou com 80, 90 gramas de proteína no dia. Maravilha. Aí o que eu faço? Uso a pastinha de frango para fazer um sanduíche na parte da tarde. Para colocar numa panquequinha salgada, ou uso uma panquequinha doce. Como minha panquequinha doce com um ovo, 2 ovos e 2 claras. 2 ovos e 2 claras já dá um panquecão enorme. Show de bola! Ou pela manhã também, eu posso tomar essa vitamina, ou eu posso comer pão com ovo, coisa mais simples do mundo, pão com ovo. Pão com ovo, maravilha, pão com ovo e um iogurte. Ou eu posso também utilizar o pão com ovo e botar mais um pouquinho da pastinha, 20 gramas da pastinha, 30 gramas da pastinha de frango. Ou o lanche da tarde é um pedaço pequeno, cheio de proteína, do bolo de frango. É um pedaço maravilhoso da torta de frango. A gente chama de bolo ou de torta, né? Tanto faz. Cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você não conseguir atingir o seu mínimo de proteínas com essas dicas, me desculpa a sinceridade. É porque você não quer. Você pode errar. Pode ser que demore 1 semana, 2 para você. Puta, não me organizei, esqueci, tal. Pode ser que demore alguns dias. 3 semanas, 1 mês. Mas é só se você desistir que você não consegue. Você pode assistir esse mini curso novamente agora, né? Eu vou deixar aqui, eu não sei se eu vou deixar só por 24 horas ou se eu deixo por 1 semana. Depois eu vou disponibilizar ele, por mais que essas informações todas já estejam dentro do Definição Extrema só para mulheres, tem as cascudas que não assistem o que tem lá dentro e elas gostam de ver tudo no meu Instagram, tudo ao vivo aqui. Então elas assistiram agora, mas depois eu vou colocar lá dentro do Definição Extrema só para mulheres também. Esse mini curso eu vou deixar lá dentro, lá essa aula aqui. Então vão ter acesso lá, se você for minha aluna, for minha cascuda, você vai olhar sempre que você quiser, você pode revisar essa aula aqui. Mas você pode reassistir enquanto ela estiver no ar agora, por as próximas horas ou talvez os próximos dias, tá? Amanhã nós temos o 3º encontro de aquecimento da semana da definição feminina 8x, que começa segunda-feira. Eu espero que você já esteja inscrita. Espero que você não marque bobeira, ela é de graça, não precisa pagar nada, você pode assistir ela do início ao fim. A gente vai ter uma comunidade de cascudas também, onde a gente pode estreitar relações também. Não é a comunidade das minhas alunas, é uma outra comunidade só para vocês dentro desse evento aqui. Então tem muita coisa. E eu recomendo, assista a aula de ontem se você não assistiu, a live 1 de aquecimento, reassista essa de hoje caso necessite, né? Porque a gente foi bem didático aqui, eu fiz tudo com muita calma. Amanhã, sobre depressão trocantérica, sobre aquela lateral achatada dos glúteos. A gente vai ter uma aula amanhã falando de exercícios para isso tudo, desvendando tudo que acontece, tudo isso aí para amanhã. Ó, a Miriam falando aqui, ó, eu já assisti, mas gosto também ao vivo para relembrar. Ah, Miriam, muito obrigado, Miriam. Muito obrigado. A Cacau perguntou, aí o famoso pão com ovo. Acho que eu falei aqui umas 5 vezes do pão com ovo. Umas 5 vezes eu falei aqui nessa live do pão com ovo também, né? O assunto de amanhã é depressão trocantérica, é tudo que envolve glúteos em relação à depressão trocantérica, tá? Não tudo o que envolve glúteos, mas é muita coisa que envolve bumbum. O papo de amanhã é só bunda, tá? Se bunda não interessa pra você, nem precisa aparecer na live de amanhã, apesar de ter informações bem interessantes. A Hilda tá falando, eu sou cascuda com orgulho. Hilda, que orgulho de ter você como cascuda. Amei os seus resultados, essa barriguinha aí, hein? Silmar, a melhor personal do mundo, muito obrigado, muito obrigado. Show de bola. Maravilha, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Vejo você amanhã. Eu falei que eu ia abrir para perguntas, tá?
Vamos fazer, de repente a gente até faça uma live a mais, você anota suas perguntas, aí a gente faz uma live só para perguntas e respostas. Já deu 1h30 de live, eu quis ser bem detalhista nessa live para que você pudesse realmente aprender, para quebrar todas as suas objeções em relação à proteína, para que você assim, ó, não tenha saída para falar, eu não consigo comer proteína. Não tem saída, porque eu ensinei tudo aqui para você. Tudo. É isso que eu faço dentro do meu programa também. Eu ensino, eu dou independência. Não adianta eu ser um nutricionista que só dá um papelzinho aqui, segue essa dieta, mas eu não te dou conhecimento. Aí você vai ficar dependente de mim pro resto da vida. Como nutricionista é ótimo, né? Você vive dependendo de mim. Mas não é isso que eu faço dentro do Definição Extrema, o que eu faço aqui também com você. É justamente dar informações para que você tenha o meu auxílio, mas que você tenha conhecimento para caminhar com as próprias pernas, sempre com o meu auxílio. É claro, tá com alguma dúvida? Tem esse suporte o tempo todo. É isso que eu faço. Eu não quero aqui mulheres 100% acéfalas, que elas não pensem. Não. Você aprende de um jeito muito fácil e tem toda a estrutura, justamente porque aqui você ganha independência e os resultados vêm disso. Independência. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. É dar esse poder verdadeiro para a mulherada. Transformar mulheres reais em mulheres mais bonitas, peladas. Muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, nos encontramos.